Maravilha-te, memória. Maravilha-te, memória. Lembras o que nunca foi, e a perda daquela história, mais que uma perda, me dói. Mas tu, memória, condizes com o que nunca existiu. Torna-me aos dias felizes e deixa chorar quem riu. Fernando Pessoa, 1930. No ar, Psicadeiro. No Limite do Amanhã. Meu caro amigo, No Limite do Amanhã, no original em inglês Edge of Tomorrow, é um filme de ficção científica dirigido por Doug Liman, do Sr. e a Sra. Smith e a Identidade Bourne, com roteiro adaptado por Dante Harper. Foi baseado numa novela japonesa de Hiroshi Sakurazaka e com o Tom Cruise e a Emily Blunt no elenco. Em uma linhazinha, em um futuro próximo, uma raça de alienígenas invadiu a Terra e o Major William Cage, que é o Tom Cruise, fica preso no tempo, condenado a voltar sempre ao dia anterior a uma guerra. Entretanto, com as repetições, suas habilidades de guerreiro melhoram e ele tem uma possibilidade de mudar o curso do dia. O filme foi um super sucesso ano passado, mas mais do que isso, acho que a ideia interessante aqui para o Psicadeiro, para a ponte entre o No Limite do Amanhã e o Psi, é a gente discutir essa possibilidade de resetar, de viver o tempo novamente como uma nova possibilidade, ou seja, aprender e se reinventar. E eu acho que o filme, ele, de uma certa maneira, ele atualiza um pouco a ideia do Piaget, e se você quiser contar pra gente, eu sei que você é um especialista em Piaget, e na ideia de que a sobrevivência é a capacidade de adaptação, a saúde psíquica é essa capacidade de adaptação. Eu acredito que mais, eu não iria bem por aí, que é a saúde psíquica, mas de alguma maneira o método de aprendizagem se dá por uma organização depois de uma adaptação. Tudo que é novo, de alguma forma, nos desadapta, nos tira daquilo que é o confortável, o já sabido, e aumenta esse looping, ampliando de alguma forma as possibilidades. Isso nos desorganiza e para isso nós temos que nos adaptar. Então o aprendizado nada mais é do que desconstruir e construir de novo de uma outra forma. Claro, essa desconstrução nunca é total, é sempre daquilo que é o tema do aprendizado. Eu acho que a filosofia, quando nos diz de que viver é um constante prosseguir, ultrapassar, conservando. Acho que efetivamente nós temos que conservar das experiências vividas, aquilo que nos baseia, que nos serve de base, de estrutura, e adquirir as novas possibilidades. No filme, esse filme é muito interessante, ele parece ser alguma coisa já vista no primeiro momento, é um filme sobre o já visto, que de alguma maneira o tempo todo ele revive o mesmo dia, mas ele tem uma novidade, assim, algo extraordinário, porque cada vez que ele revive o dia, ele aprende uma coisa nova. Ele me parece muito mais um videogame, onde você vai sabendo das dificuldades das fases, principalmente porque você erra. Você chega até um determinado ponto numa fase e caput, cai fora, não deu certo. Aí você vai e já sabe daquele perigo naquela fase e tenta contorná-lo. Com isso você vai construindo a caminhada, que é exatamente o que acontece no filme. De uma maneira ele tem a mesma coisa, uma missão, ele tem que destruir o tal do principal alienígena lá, da mente que organiza tudo aquilo lá, e para isso ele vai sobrevivendo a cada fase, sendo que todas as fases são sempre no mesmo dia. We can do this. Just come here every day and I'll train you. E o que eu acredito que seja muito interessante, que não ficou muito óbvio aí para quem está assistindo no resuminho que a gente leu aí da Wikipedia ou qualquer um desses lugares aí sobre o filme, é que o personagem do Tom Cruise ele tem uma grande modificação, e é uma brincadeira até com a imagem do Tom Cruise. Ele é um covardão, um burocrata no começo do filme, e ele é transformado em herói, mas não é simplesmente pela ação ou pela narrativa do filme, é pela experiência que ele adquire. E tem esse dado muito interessante, que é não só com o aprendizado, mas com a memória, ou seja, aquela memória que você revive,
que você escolhe, né, isso o filme é bastante cuidadoso, ele escolhe aquilo, a experiência pela qual ele quer passar de novo. E mais do que isso, ele qualifica de uma maneira diferente. Então aquilo que dava muito medo para ele, pavor, e que ele até morria algumas vezes, e que torna bastante engraçado o filme, né, porque são várias e várias vezes que ele morre. O Tom Cruise morre. Ele morre, ele que ele nunca morre, morre. ele morre, ele e a Emily Blunt. Isso é utilizado até para uma modificação, não é só um aprendizado ou uma nova possibilidade de sobrevivência, é uma modificação de personalidade praticamente. Então, eu acredito que isso tem... você compara com a existência em geral. Com a existência e com a função da psicoterapia, por exemplo. O que a gente propõe numa psicoterapia? A gente propõe que a pessoa fale sobre a memória que ela tem sobre a vida dela, determinadas épocas, e reinterprete isso. Então eu acredito que tem uma certa proximidade entre a narrativa do filme e o que acontece no campo psi, na clínica psi. Você acha que eu fui longe demais? Ou... Não é que você foi longe demais, mas eu acrescentaria algumas coisas aí. Eu talvez fui longe demais, porque não roubei meu ponto de vista. Eu acho que a psicoterapia ela tem fundamentalmente uma função afetiva, a partir daquilo que o indivíduo conhece, que é a cognição, e aquilo que ele está impedido, que é a vontade. Nisso tudo, vamos dizer, o aparelho psíquico ele se baseia nesses 3 pilares, já dissemos isso aqui no programa, mas a consciência é sempre de uma limitação. A fórmula para uma psicoterapia em geral do chamado neurótico, dos transtornos de ansiedade, eu não consigo. Eu não consigo fazer diferente, eu não consigo deixar de me apaixonar, eu não consigo não ter medo, eu não consigo deixar de pensar. Enfim, é sempre uma fórmula que passa um pouco por aí. Então, a questão não é que ele não sabe, a questão é que ele não consegue, a vontade não tem um efeito. O que falta nisso? O afeto que está congelado. Se ele reescreve esse afeto, o que quer dizer o afeto congelado? Assim, minha namorada me abandonou e eu sofro. Bom, por que você sofre? Porque minha namorada me abandonou. Você já foi abandonado antes. Mas essa vez está doendo muito. Qual é a diferença desta vez para as outras? Porque que aquilo que você já aprendeu, e que é aquela história bonita, né, do indivíduo, isso está num filme chamado Moonstruck, o feitiço da lua, onde um professor mais velho e da nossa idade, ele se apaixona sempre pelas alunas que ele está orientando, que são muito mais novas, e evidentemente no primeiro momento elas ficam encantadíssimas com ele, e no segundo momento isso fracassa redondamente, quando ele tenta transpor a barreira puramente da admiração para uma barreira mais afetiva, vamos dizer, para um alcance mais afetivo, mais amoroso, isso não dá certo. Por que será que ele repete essa experiência? Ele repete da mesma maneira que os jogadores repetem, achando que naquela vez vai dar certo. Da mesma maneira que os homens de 50 anos se apaixonam pelas meninas de 20, achando que elas vão se apaixonar e retribuir da mesma forma. E com aquela não deu certo, mas com alguma pode dar. Essa repetição das atitudes, elas têm que ser quebradas. E não são quebradas pela cognição, eu sei que isso não dá certo. Elas são quebradas por um afeto diferente. Por que eu busco gostar sempre de alguém que não gosta de mim, então mais novo, fora do range, fora daquilo que seria o melhor para mim? Se eu escolho o que não é bom para mim, eu estou me determinando a sofrer. É diferente do filme. No primeiro momento, ele, como você disse, é um bobalhão meio covarde, que ele é public relations, ele é enfim, alguém que fez a escola de propaganda e marketing e que está na guerra. E o general diz para ele, vai lutar. Ele tenta subornar e tal. E ele, quando ele tenta subornar o general, o cara o prende. E o manda pior ainda, porque ele não manda nem como oficial, manda como alguém que estava tentando fugir. E aí ele tem que recomeçar do zero, e é interessante, porque você já falou, ele morre inúmeras vezes, mas a cada morte, este novo dele já tem um saber que permite ele não continuar fazendo os mesmos erros. Mas aí você esqueceu de detalhinho, que você está falando só da cognição, mas ele se apaixona pela Emily Blunt e ela se apaixona por ele. Então tem a questão afetiva também. É mais ou menos, porque é uma paixão, isso eu acho até que é uma falha de roteiro. Porque ele se apaixona por ela pela repetição. Para ele são inúmeros dias. E ela sempre começa o mesmo dia de novo. Ela não poderia compor aquele mesmo espaço para chegar ao afeto só em um dia. Para mim basta um dia, não basta um dia, né? Teve aquele outro filme, 500 Dias, lembra de um filme
Teve um outro filme que também era a mesma coisa, que ela esquecia o tempo todo, ela sofreu de uma doença. Você tá eu lembro com a Drew Barrymore. Tem o próprio Doug Liman dirigiu A Identidade Bourne. E também tem a ver com memória. A mesma ideia de reconstrução. E tem também o Dia da Raposa, como é que chamava? O Dia Antônio? Não, The Groundhog. Marmota, o Dia da Marmota. Feitiço do Tempo, isso. Então a gente tem vários exemplos dessa reconstrução através da mesma vivência e a nova experiência. Essa seria uma possibilidade. Os espiritualistas ou os budistas, os reencarnacionistas acreditam que a existência é exatamente isso. Que nada mais é do que viver um tempo aqui, 20, 30, 60, 80 anos, seja lá o que for, e aí morre-se, reencarna para continuar num reaprendizado. A ideia circula no conhecimento humano. E que de alguma maneira nós temos que nos modificar, seja para a morte real ou por uma pequena morte, que é essa da transformação, para poder continuar. De lagarta a borboleta, se você preferir uma coisa assim. Ok? Podemos ficar por aqui? Então, muito obrigado e até o próximo.